Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te abençoo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. O Espírito de Deus te console, te abençoe, te ilumine, te guie, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Vamos conversar? Bora? Vamos conversar sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre tudo que for bom para aumentar a nossa proximidade com o Eterno e para nos ajudar contra o mal. Então, conversar sobre coisas boas, sobre libertação, sobre Deus, sobre sonhos, sobre algum caso que você teve e superou ou tem dificuldade de superar, para a gente tentar responder e conversar, né? Quando a gente chama para conversar, né? Então, é uma conversa mesmo. Você também pode dizer sua opinião, falar, olha, minha opinião é esta, minha opinião é aquela, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Ok? Então, sejam bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Pois bem, deixa eu ver se o som está bom aqui. Do Filho e do Divino Espírito de Deus. Tá ótimo. Amém, amém e amém. Pois bem, vamos começar lendo um salmo, né? O livro de Salmos, que é um livro de cânticos de Israel, mas é o maior livro de rezas que existe. É o livro de Salmos, né? Então, vamos ler o livro de Salmos, capítulo 105, tá? Eu quero abençoar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus, abençoador, iluminador, aquele que é a nossa luz, né? Esteja com você, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Muita paz e muita luz. Estou avisando aqui o pessoal, né, para a gente ler junto, né, a questão dos salmos, tá? Que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Vamos ler o Salmo 105. Abra aí em Salmo 105, tá? Vamos conversar sobre o quê, pastor? Vamos conversar sobre tudo, tá? Vamos conversar daqui a pouquinho sobre algo muito importante, que são as duas principais dimensões entre nós. Duas principais dimensões entre nós, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Trazei conhecimento, fazei conhecida as suas obras entre o povo. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai ao Senhor e sua força, buscar a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, lembrou-se de sua aliança para sempre, e da palavra mandou a milhares de geração. Aí fala sobre a aliança, que ele lembra a sua aliança para sempre. A qual aliança fez com Abraão e o seu juramento com Isaac. Então Deus fez aliança com Abraão, aliança com Isaac. E confirmou o mesmo a Jacó por leis e a Israel por aliança eterna. A ti darei a terra de Canaã, a região vossa por herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, estrangeiros nela. Quando andavam em nação, de um reino para outro, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo:
não toqueis nos meus ungidos, e não matarei os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrou o sustento do pão, mandou perante um homem, José, que foi vendido como escravo, cujos pés apertaram os grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou sua palavra. A palavra do Senhor provou. Mandou o rei e fez soltar. O governador dos povos o soltou. Fê-lo senhor na sua casa e governador de toda a sua fazenda. Olha, contando a história de José, né? Para rejeitar os seus príncipes ao seu gosto, instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. Né? Jacó peregrinou na terra de Cão. E aumentou o seu povo em grande maneira, e fez mais poderosa do que os seus inimigos. Virou o coração dele para que odiasse o seu povo, para que tratasse astutamente os seus servos. Enviou Moisés, seu servo, Arão, que escolhera, mostraram-lhes os seus prodígios na terra de Cão. Terra de Cão, já está dizendo, que era aquela região ali do Egito, né? Mandou trevas e fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue, matou seus peixes. Isso aí mostrando Deus, se lembrando da aliança que fez com Israel e protegendo o povo desde o começo. Então se renova aquela palavra que diz que o segredo de Israel é a aliança que ela fez com Deus, né? Deus sempre acompanhando. Converteu as águas em sangue, matou seus peixes, a sua terra produziu em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram os enxames de moscas e piolho ao seu termo. Converteu a questão de Deus castigar o faraó, não foi nem porque faraó tinha escravo, porque todo mundo tinha escravo, inclusive Israel tinha escravo. Né? Não foi questões políticas, mas foi porque Israel tinha um voto com Deus e Deus queria proteger Israel. Então, quando o faraó atacou Israel, Deus atacou. Serei inimigo dos teus inimigos e amigo dos teus amigos, lembra? Olha, esse é o Salmo dos Pactos, Salmo 105, que mostra a aliança de Jacó, a aliança de Abraão. Ele mostra Deus protegendo o seu povo em terra estrangeira, depois Deus providenciando uma terra para o seu povo, tudo por causa de uma aliança. Então, ele converteu chuvas em saraiva, fogo abrasador na sua terra, feriu suas vinhas, seus figueirais, quebrou as árvores dos seus termos, falou a ele e vieram gafanhotos, pulgão, sem números, né, as pragas do Egito, né? E comeram toda a erva da sua terra, devoraram seus frutos, seus campos. Feriu também os seus primogênitos da terra, as primícias de toda a sua força. Quando Deus feriu os primogênitos, né, do Egito, Deus atingiu de cara a política do Egito, porque as políticas eram feitas pelos primogênitos, príncipes, primeiro, primogênitos. Então, se todos os primogênitos morreram, só os segundos, terceiros e quartos é que ficaram para dominar. Tirou-os para fora com prata, com ouro, porque o próprio Egito deu para Israel ir embora. E entre suas tribos não houve um fraco. Entre a tribo de Israel não houve nenhum fraco. O Egito se alegrou quando saíram, porque o seu temor caíram sobre eles. Então os egípcios queriam se livrar de Israel de todo jeito e deram muito ouro e muita prata. Oraram e fez vir codornizes, fartou de pão no céu. Então, no deserto, o povo cheio de ouro, veio codornizes para eles comer. Abriu a penha dele, correram águas, abriram a pedra, correram água, correram pelos lugares secos, como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra, a de Abraão, seu servo, e tirou dali o povo com alegria, e seus escolhidos com regozijo, mostrando o poder de Deus, né? E deu-lhes deu terra dos gentios, que foi Canaã. Ele deu a terra dos gentios, herdaram o trabalho dos povos, ou seja, herdaram o trabalho dos outros, para que guardasse os seus preconceitos, para que
guardassem os seus preceitos, aliás, e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. O Salmo 104 é um salmo, poderíamos chamar Salmo da Aliança, Salmo dos Pactos, porque mostra Deus entrando em cena por Israel. Mas esse entrar de cena não é porque Israel estava sofrendo, porque existiam milhares de pessoas que sofriam na época de mesmas coisas, escravidão, poderes políticos em cima, extermínio, né? Mas é porque Israel tinha feito um pacto. E o pacto bem feito, cada vez que ele passa os dias, mais forte ele fica muito forte. Ele pode dominar o mundo. Foi o que aconteceu com Israel. Deus atacou os inimigos de Israel. Até os dias de hoje acontece isso, né? Então, esse salmo, Salmo 103, né? Ele é o salmo dos pactos, tá? Aquele salmo que você vê Deus agindo contra o Egito. Aí a pessoa diz, não, Deus libertou Israel porque Israel era escrava. Não. E por que Deus libertou Israel? Porque ele tinha um pacto. Está entendendo? É a mesma coisa de uma pessoa aí beneficiar a outra. Ah, beneficiou porque a pessoa era um tadinho, coitadinho, precisava. Não. Às vezes a pessoa beneficiou porque tem alguma ligação e quer o bem da pessoa, né? Então, esse salmo é o Salmo dos Pactos e mostra Deus agindo, né, em prol daqueles que fizeram aliança com ele, que é exatamente Abraão e sua parentela, né? Ou seja, Deus é maravilhoso e ele protege os seus. Faça uma aliança com Deus. Veja aí como fazer o pacto da aliança bendita. Faça uma aliança com Deus e acredita em Deus. E esse pacto ficará, cada dia que se passa, mais forte. E esse pacto se tornará, cada dia que se passa, mais forte. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém? Gostou do livro? Se você quiser, você gostou do assunto, o segredo de Israel são os pactos, tem um vídeo exatamente com esse título. O segredo de Israel são os pactos. Às vezes, nossa força não é suficiente, nossa inteligência não é suficiente para conseguirmos aquilo que queremos. O pacto pode turbinar uma pessoa e fazer a pessoa viver 10 anos em um, né? O pacto, ele faz isso, ele tem essas características, ele atrai a sorte, ele faz Deus soprar na sua vela para você navegar. Agora, tem que saber fazer, o que fazer, como fazer, porque Israel não era melhor do que outras nações, porque quando o Egito escravizava Israel, existiam dezenas de outras nações também escravas, e Deus não fez nada. Mulheres sofrendo na cacetada, escravos, e o próprio Israel tinha um sistema de escravatura. Então, se Deus libertasse Israel por causa da escravatura, então, Deus devia dizer isso, liberte seus escravos também, que isso é injusto. Não, ele não falou nada. Deus libertou Israel unicamente pelos pactos, pela aliança que ele fez, um acordo que ele fez com Deus. Esse acordo que faz, Deus faz a parte dele, você faz a sua. É porque nós é ruim de acordo. Pensa num povo difícil de fazer acordo, meu Deus do céu. Mas aí é aquele negócio, né? Pacto também cura ou evita doenças hereditárias, tá? Então, isso tem que ter aqui o tempo, né? O tempo é importante. Não adianta tentar as coisas em cima do tempo. Às vezes não dá tempo. Isso é uma lei. Então, você tem que tentar em tempo hábil. E os pactos é o segredo de tanto acompanhamento de Israel por Deus. Ok?